A história se inicia em uma estação de metrô com um aviso no painel de que o trem está chegando. Logo em seguida, o vagão já está em movimento, enquanto as portas se fecham rapidamente. De costas para a porta, está o nosso protagonista pensando que vai descer na próxima parada de qualquer forma. Entrando no vagão, uma voz chama por Jungkook e o convida para sentar em um dos bancos. Nesse momento, vemos que ele está acompanhado e seus amigos insistem para que o rapaz se sente um pouco. Então eles se acomodam e um de seus amigos começa a rir, lembrando de uma história engraçada do passado. Mas o nosso herói não parece muito feliz com a lembrança e fica com uma expressão séria ao pensar no seu pai. Porém, tudo não passava de uma ilusão, e o garoto revela que na verdade não encontrou ninguém. De repente, um garotinho passa correndo por ele no vagão enquanto chama por sua mãe. A mulher então repreende seu filho, dizendo que ele não deveria correr em público mesmo com o vagão vazio. O jovem observa aquela cena familiar e parece pensativo com a situação que acabou de presenciar. Com isso, o trem entra em um túnel escuro, interrompendo a luz por um breve momento. Nesse momento de escuridão, ele continua sentado sozinho em seu assento, parecendo bem solitário. Então ele revela que nem sequer estava no metrô de verdade enquanto segura um pequeno chaveiro de trem. O rapaz estava apenas imaginando como seria a experiência de andar de metrô no conforto de seu lar. Ele olha para o lado e vemos que o lugar onde está não é confortável, pois há um esqueleto ali. Com isso, o rapaz revela que aquele lugar na verdade nem mesmo pode ser chamado de uma casa. Com uma expressão desolada em seu rosto, ele completa seu pensamento, dizendo que é este local. A câmera se afasta e vemos o garoto na janela de um prédio completamente abandonado e em ruínas, revelando que o mundo em que ele vive é na verdade um deserto apocalíptico, completamente devastado. O rapaz começa a narrar o que um velho lhe contava sobre o passado há uns 40 anos atrás, bem antes dele nascer. Segundo as histórias, o mundo era um lugar totalmente diferente, um local seguro e pacífico, mas algo mudou tudo. As pessoas viviam suas vidas tranquilamente e podiam andar pelas ruas sem preocupações ou medos constantes. Mas essa paz toda acabou de repente quando uma grande tragédia atingiu o mundo sem nenhum aviso prévio. Do céu começaram a cair misteriosos objetos gigantescos que logo ficaram conhecidos como os Pilares Negros. Esses pilares surgiram do nada e despencaram sobre a cidade como se fossem uma verdadeira tempestade. As pessoas olhavam para cima aterrorizadas enquanto os objetos desciam em altíssima velocidade na direção dela. O impacto deles no chão causava uma destruição gigantesca e transformava tudo ao redor em apenas poeira. Nosso herói fica com uma expressão séria ao se lembrar dessa história, que para ele parecia muito absurda. E foi desse jeito que o mundo acabou sobrando apenas um lugar fraturado e um punhado de sobreviventes. Ele se agacha pensando que a maioria das histórias que ouvia quando era criança eram difíceis de acreditar. O rapaz então olha novamente para o chaveiro em sua mão, que representa o tal metrô do mundo antigo. Ele aperta o objeto com força, se perguntando como um monte de estranhos ficava junto em um espaço tão pequeno. Para o garoto isso seria o mesmo que pedir para ser atacado, mas o velho insistia que era possível pela paz. O jovem então abaixa a cabeça desacreditado e simplesmente pensa que tudo aquilo não passa de uma besteira. Andando pelo local abandonado, ele reflete que a era de paz já era, e quem fala nisso é um grande mentiroso. Apesar de achar tudo uma loucura, ele ainda admite para si mesmo que gostaria de andar de metrô um dia. Ele fica imaginando a sensação de passar por um túnel subterrâneo e como seria incrível atravessar o espaço. De repente, seus pensamentos são interrompidos quando o rapaz escuta o som de passos se aproximando. Imediatamente, ele se esconde encostado na parede, ficando em alerta para o que quer que esteja vindo. Atento ao som, ele percebe que os passos rítmicos parecem ser de soldados e calcula que são dois se aproximando. Espiando por uma fresta, o jovem vê os dois homens armados e se pergunta o que diabos eles estão fazendo ali. Então ele decide que não precisa procurar a encrenca e que vai simplesmente tentar passar por eles sem ser notado. Um dos soldados, no entanto, para de repente e fica em silêncio, parecendo ter encontrado alguma coisa. Logo em seguida ele faz um sinal para seu companheiro, indicando que parece ter encontrado o rastro do garoto. Com um suspiro, o nosso herói percebe que não vai ter jeito e que vai precisar encarar os dois homens. Nesse momento, os soldados o avistam e um deles imediatamente grita perguntando quem está se aproximando. Mas seu companheiro o acalma e pede para ele ter calma enquanto analisa o equipamento do jovem que apareceu. Eles notam que ele é apenas um carteiro e o rapaz aproveita para reclamar que eles estavam fazendo muito barulho. Um dos homens então pergunta qual a missão dele e o garoto responde que terminou ontem suas entregas de correio. O protagonista os observa com atenção e repara nos detalhes dos seus uniformes para entender a situação. O mascarado comenta que deve ter sido uma luta brutal para sobrarem só dois e o rapaz entende o motivo deles ali. Então o soldado pede desculpas por acomodá-lo e o nosso herói pergunta se eles por acaso estão com fome. Surpreso, o homem pergunta
pergunta se é sério, já que ele realmente tem um pouco de comida sobrando consigo. Com um sorriso esperto, o jovem diz que pode lhes dar comida, mas pergunta o que eles têm para trocar. O mascarado prontamente começa a procurar em sua bolsa e oferece bandagens e suprimentos de higiene que tem. Depois de oferecer até mesmo uma bateria e antibióticos, o soldado pergunta o que o seu carteiro quer em troca. O nosso herói então revela seu verdadeiro interesse e diz com uma voz séria que quer apenas munição. O soldado fica completamente chocado com o pedido inesperado e pergunta o que foi que ele disse. Com um sorriso confiante no rosto, o protagonista repete que disse munição, deixando o soldado bem confuso. O soldado questiona o pedido, dizendo que a munição é de um calibre específico, mas o rapaz diz que não é para uso pessoal. Ele explica que como o carteiro não pode carregar muito peso e por isso a munição é ótima por ser leve e valiosa. O mascarado então oferece outras coisas como antibióticos ou uma bateria, mas o jovem recusa e insiste na munição. Nesse momento, o outro homem intervém dizendo que eles não podem se dar ao luxo de gastar as balas que possuem. O nosso herói parece concordar com tudo bem então e começa a mexer na sua bolsa de entregas. Então ele retira uma garrafa e oferece tudo que tem em troca de apenas uma única bala, deixando o soldado surpreso. O rapaz insiste que não quer nada mais nem a menos e o homem desesperado oferece até mesmo seu isqueiro. Com isso, o protagonista reclama, se perguntando por que é tão difícil conseguir uma única bala com eles. No reflexo do visor do soldado, vemos o rosto do jovem, enquanto o homem fica em silêncio sem saber o que fazer. Vendo a hesitação, o carteiro se ajoelha no chão e começa a arrumar suas coisas enquanto é observado. Com um sorriso de canto, ele diz que talvez a situação toda seja bem diferente do que parece. Seu olhar analítico revela que ele percebeu algo crucial sobre a dupla de soldados à sua frente. Então o rapaz confronta os dois e pergunta se eles realmente têm alguma munição de verdade em suas armas. Irritado com a acusação, o mascarado aponta a arma para o garoto e grita perguntando se ele quer ver o pente. O jovem levanta as mãos pedindo calma, mas o soldado estressado manda ele calar a boca imediatamente. O homem diz que eles nunca vão voltar e que o protagonista é só um carteiro inútil que não faz nada. O rapaz acha o insulto um pouco exagerado, mas foca sua atenção na parte sobre eles nunca mais voltarem. Com isso, ele finalmente entende a situação e diz que eles não são sobreviventes e sim desertores. Mas ele se corrige com um sorriso e diz que na verdade eles são piores que isso, são apenas bandidos. O soldado fica furioso com o insulto e avança para cima do garoto, gritando e pronto para atacar. O rapaz encara o soldado furioso e diz que ao agir daquela forma, ele só está provando seu ponto. Com um chute certeiro, o garoto acerta o rosto do mascarado e confirma que eles estão sem munição. O visor da máscara do homem se estilhaça com o impacto e ele solta um grunhido de dor. Aproveitando a distração, o outro soldado aparece por trás e tenta atacar o jovem com uma faca. A lâmina corta o ar em um movimento rápido e precisa mirando um ponto vital do protagonista, mas o carteiro se esquiva com agilidade e comenta que o desertor estava mirando em seu pescoço. O soldado fica chocado com a velocidade do rapaz e não entende como ele conseguiu desviar do golpe. Ainda se esquivando, o jovem diz que os movimentos do seu oponente são muito previsíveis e fáceis de ler. Em um movimento acrobático, o protagonista usa o impulso para chutar o homem que o atacava com a faca. O desertor fica sem acreditar e se pergunta como um simples carteiro conseguiu fazer aquilo tão facilmente. Sentado no chão, nosso herói reclama que eles não param de chamá-lo de carteiro desde que se encontraram. Com isso, o soldado tenta um novo ataque, mas o garoto consegue bloquear a faca usando seu braço. O homem fica surpreso mais uma vez, pois não esperava que seu golpe fosse parado daquela maneira. O jovem diz que isso é puro preconceito e fecha o punho com força, se preparando para o contra-ataque. Então ele desfere um soco poderoso na direção do soldado, mostrando que sabe se defender muito bem. O golpe acerta em cheio e o homem é arremessado para longe com a força do impacto inesperado. Caído no chão, o soldado olha para o braço do rapaz e se pergunta como um simples carteiro conseguiu aquilo. Revelando que ele tem um protetor tecnológico em seu braço, o desertor pergunta como ele conseguiu um escudo de oficial. O rapaz olha para o arranhão em seu equipamento e reclama que o soldado o arranhou em um lugar muito ruim. Ele se aproxima dos desertores e pergunta como vão compensá-lo pelo dano e se eles têm mais alguma bala. O rapaz continua a conversa e diz que, por exemplo, ele pode pegar algo dos soldados caídos. Nisso, ele saca a arma de um deles e completa seu pensamento dizendo que vai ficar com aquela pistola. O desertor fica completamente chocado e reconhece a arma como sendo a pistola de um caçador. Confuso com a situação, o homem pergunta quem diabos ele é e o nosso herói apenas responde com morre. Com um sorriso irônico, ele se apresenta dizendo que é apenas um carteiro comum do dia a dia. Depois de
resolver a situação, ele olha por um rasgo em sua manga e reclama que vai levar uma bronca no QG. Então ele tira o casaco e decide que por enquanto o melhor a fazer é dar um jeito de remendar o estrago. Ele veste a roupa de novo, pensando que deveria ter pego mais coisas deles para pagar pelo dano no escudo. Com isso, o garoto se vira e se pergunta se já não é hora de continuar seguindo seu caminho. O jovem então caminha por uma estrada desolada, enquanto um aviso diz que faltam 3 horas para o ataque aéreo. Ele chega a uma enorme muralha fortificada e uma voz lá de cima grita para que ele pare imediatamente. 2 guardas na muralha repetem a ordem e um deles aponta uma arma em sua direção com desconfiança. Um dos vigias pergunta se é um carteiro e seu parceiro responde que não foi avisado de nenhuma entrega. Para provar sua identidade, o protagonista simplesmente levanta o envelope que carrega consigo. Os guardas ficam muito surpresos com a chegada inesperada e não conseguem acreditar no que estão vendo. O rapaz diz para eles relaxarem e avisa que é um alerta de ataque aéreo e que eles têm 2 horas e 40 minutos. Um dos homens se pergunta por que um carteiro está entregando esse tipo de aviso e o outro diz que é uma das funções deles. Eles então percebem que se um carteiro apareceu, significa que um pilar massivo está prestes a cair. O nosso herói então avisa que vai acionar o alarme e pega um dispositivo estranho de dentro da sua bolsa. Com o aparelho brilhando em vermelho, um dos guardas entra em pânico e manda chamar o capitão agora mesmo. Ouvimos um barulho metálico ecoando enquanto a grande porta de ferro começa a se abrir lentamente. Um dos sentinelas manda o entregador entrar logo para dentro da fortificação antes que o tempo acabe. Com isso, o jovem caminha para o interior da base enquanto é observado pelo vigia, atento lá de cima. Olhando ao redor, o rapaz analisa a estrutura do lugar e percebe que as coisas estão bem tensas por ali. Ele nota o teto de aço reforçado e se impressiona por aquele povo ter resistido por tanto tempo naquele local. De repente, o alarme começa a tocar e os moradores ficam em dúvida se aquele forasteiro é mesmo um carteiro real. No meio da confusão, uma garotinha observa tudo assustada e diz que não pretende abandonar sua casa por nada. Ignorando o barulho, o nosso herói mantém o foco e continua seguindo seu caminho sem demonstrar nenhuma emoção. Nesse momento, o soldado o guia pelos corredores e avisa que finalmente trouxe um mensageiro para o capitão. Um olhar afiado surge das sombras avaliando cada detalhe do rapaz que acabou de chegar no assentamento. Esse homem é o líder do grupo e ele encara o protagonista com uma postura imponente de braços cruzados. Aprendemos que a primeira regra ao visitar um novo lugar é conhecer as leis bizarras que eles criaram para sobreviver. Como o mundo está desconectado, cada comunidade criou suas próprias crenças e normas malucas para não enlouquecer. Por isso o rapaz deve ficar em silêncio absoluto e não dizer nenhuma palavra até que o grandalhão fale primeiro. O chefe faz um sinal estranho com os dedos enquanto mantém um mistério sobre o que pretende fazer a seguir. Mudando de atitude, o Brutamontes coloca o braço no ombro do jovem e o convida para tomar algo enquanto conversa no ombro do jovem. Já em um local mais reservado, o comandante confessa que prefere não causar pânico geral. Com isso, o entregador entrega os documentos do quartel-general e avisa que o impacto vai acontecer em 2 horas. O líder olha para aqueles números no papel e admite que não entende nada daquelas informações técnicas e complicadas. Colocando a folha na mesa, ele encara o garoto e afirma que o jovem deve saber exatamente o que esses dados significam. O líder então pergunta quais as chances de sobrevivência, mas o rapaz diz que é só um carteiro e não um especialista. O homem insiste que não é o primeiro ataque aéreo do jovem, mas ele reforça que não sabe a resposta. Irritado, o Brutamontes manda o garoto ir embora, mas se acalma e revela que existe uma segunda regra ali. Com um sorriso de canto, o protagonista ouve a regra que é simplesmente não interferir nos assuntos dele. Então o rapaz se agacha e diz que mesmo se quisesse ir embora, ele ainda tem um trabalho para terminar. O chefe pergunta se é algum assunto do governo e o jovem responde que é algo parecido com isso. De sua bolsa, ele retira um pequeno robô e explica que há um dispositivo para medir a força do impacto dos pilares. O comandante fica preocupado que isso atrapalha as leituras do teto que foi construído para os ataques aéreos. Com um olhar sério, o jovem explica que, de acordo com os especialistas, aqueles pilares negros não apenas caem do céu, eles agem como organismos vivos e pousam em alvos precisos, então um simples telhado não vai fazer diferença. O entregador olha por cima do ombro e diz que o único conselho que pode dar para eles naquele momento é sim. Com isso, ele avisa que resta 1 hora e 50 minutos e pergunta o que o líder vai decidir fazer. O rapaz se afasta pensando que é a mesma coisa toda vez que o forasteiro aparece em um novo assentamento. Do lado de fora, os moradores se reúnem e começam a tentar fazer trocas com o mensageiro que acabou de chegar. Mas o nosso herói ignora as ofertas e diz que a única coisa que ele realmente precisa de verdade é munição. Visto de cima, o garoto está completamente cercado por figuras que querem negociar com ele de qualquer jeito. De repente, uma voz misteriosa chama pelo carteiro e ele se vira para ver quem está falando com ele. O desconhecido diz que não tem munição, mas oferece uma granada como uma alternativa para a troca. Focado na conversa, o rapaz nem percebe que a pessoa se aproximou ainda mais para chamar sua atenção. O líder questiona a troca arriscada, mas o jovem diz que é melhor que bandagens e que foi um ótimo negócio.
Ele segura a granada com confiança e diz que só de olhar já sabe que ela com certeza vai funcionar. O chefe então pergunta por que o rapaz ainda não foi embora e ele responde que vai ficar e confiar no teto. Com um sorriso de canto, o comandante diz que, na verdade, tem um favor para pedir, deixando o jovem bem curioso. Nesse momento, a garota de antes aparece se apresentando como Gyeongui e o cumprimenta bem animadamente. O rapaz coloca a mão na cabeça dela com uma cara de poucos amigos e pergunta o que ela está fazendo ali. Ele continua com uma expressão séria em seu rosto e se pergunta qual é o verdadeiro significado de tudo aquilo. Então o líder explica que a menina tem uma entrega e quer ir com ele, pois é mais barato levar pessoalmente. O carteiro fica bem incrédulo e questiona por que ela iria até o QG só para entregar algo que ele podia levar. Ele a manda sumir, dizendo que só sua sombra o segue, mas ela insiste que vai se tornar a sombra dele. Para provar seu ponto, a jovem acende uma lanterna e projeta a sombra do protagonista no chão à sua frente. Irritado, o mensageiro briga com ela por gastar a bateria com uma besteira e recusa o pedido na mesma hora. Mas para convencê-lo, a garota oferece um pente de munição e o rapaz fica chocado com aquela oferta inesperada. O chefe fica nervoso com a atitude da menina e a repreende, mas ela não entende o motivo de tanto estresse. Ela questiona se carteiros não são confiáveis e o jovem pensa que o lugar não parece rico para confiar munição. O pente está quase cheio e a munição é de alta qualidade militar, o que mostra que é um item muito valioso. O entregador encara o objeto com muita seriedade e parece estar considerando a proposta que a garota lhe fez. O comandante então aponta para a menina e diz que o acordo inclui levá-la junto com a munição oferecida. Este rapaz sugere levar sua mensagem, mas o líder insiste que ele deve levar Jong-ui e o jovem pergunta sobre ele. Com um olhar determinado, o homem responde que aquele lugar é o seu verdadeiro lar e que ele não vai abandoná-lo. Ele diz que precisa proteger o local, mas não pode deixar a menina arriscar sua vida naquela aposta perigosa. O nosso herói olha para trás e reflete sobre a decisão do líder de ficar para proteger um simples teto. Então ele completa seu pensamento dizendo que um telhado pode ser reconstruído a qualquer momento, ao contrário de uma vida. Caminhando pelas ruínas, a garota pergunta se o teto vai mesmo aguentar e o avisa para apressar o passo. Com isso, o rapaz apenas manda a menina segui-lo de perto e ela concorda sem questionar a ordem dele. A jovem então pergunta por que ele não contou a verdade e o carteiro responde friamente que não adiantaria. Curiosa com a resposta dele, a garota continuou questionando e o protagonista diz que tem dois bons motivos. Primeiro, ele explica que quem não quer sair não vai embora, não importa o que ele dissesse para ele. Olhando para o céu sombrio, ele revela o segundo motivo, dizendo que sempre existe uma chance. Ele se lembra que existe uma pequena possibilidade deles sobreviverem, assim como ele sobreviveu no passado. O céu fica completamente vermelho enquanto um estrondo enorme ecoa por toda a cidade, destruída. Nisso, a bebida treme no copo e alguém pergunta se o capitão realmente não vai fugir do perigo. O líder do abrigo continua sentado no balcão e diz que aquele teto vai proteger todos eles de novo. Com isso, o homem mascarado oferece um gole enquanto o clima fica cada vez mais tenso no bar. O grandão então questiona se o carteiro disse mais alguma coisa importante antes de partir dali. Nesse momento ele foca no teto e pensa que uma estrutura daquelas pode ser sempre reconstruída. Enquanto o protagonista caminha, o narrador explica que o herói acredita na reconstrução das coisas. Segurando o copo, o líder guarda para si o verdadeiro significado de suas palavras misteriosas. A conversa continua, e o mascarado pergunta se ainda existe algo para comer naquele lugar isolado. Com um sorriso de canto, o capitão lembra que ainda tinha um pouco de carne seca guardada para ela. A cena corta para a pequena Jong-ui mastigando um pedaço de comida com bastante vontade agora. Sentada no chão, a garota oferece um pouco para o jovem entregador e comenta sobre sua bolsa mágica. Ele apenas recusa educadamente enquanto ajeita seu casaco e se prepara para seguir viagem com ela. Analisando o pente de munição, o herói percebe que deveriam ter 30 balas, mas falta uma ali. Nisso, o rapaz reflete que o chefe do bando não tiraria um projétil. De repente, a menina agradece por ele ter cumprido a promessa e o protagonista fica bem confuso. Ela revela que teve medo de ser abandonada, mas agora confia plenamente no seu novo companheiro. Com seu jeito frio, o jovem diz que não está protegendo ninguém e que ela o segue porque quer. Mesmo assim, a pequena insiste que deseja agradecer do jeito certo por toda aquela ajuda. No fim, a garota abre um sorriso gigante e faz um gesto engraçado para o carteiro. Com um sorriso, o protagonista pergunta o que aquele gesto com os dedos dela realmente signifique. Ela explica que no seu assentamento isso é gratidão, e o rapaz suspira pedindo para ela prestar atenção. A menina se apresenta como Kyung, mas o entregador ignora. Ele diz que os gestos mudam entre os lugares e agora ela precisa seguir as regras do mundo lá fora. Com isso, o jovem pega na mão dela para mostrar qual é o jeito certo de agradecer a partir de agora. Então o rapaz mostra um sinal de positivo, mas a garota fica olhando sem entender o novo gesto.
De repente, a expressão dela muda para puro choque e ela fica completamente paralisada. O carteiro então avisa que já é hora e os dois continuam parados no meio das ruínas da cidade. Nisso, um clarão gigantesco acompanhado por raios aparece no céu de forma muito assustadora. Rapidamente, o herói pede para ela tampar os ouvidos, pois o barulho do impacto será bem alto. O narrador explica que o céu guardava uma fúria silenciosa prestes a desabar sobre eles. Os pilares negros caíam na terra como pregos e a garota pergunta assustada: o que é aqui? Várias décadas se passaram desde que a antiga era entrou em colapso por causa desses objetos. É como se eles tivessem inteligência própria e destruísse apenas as instalações importantes. Nisso, os únicos lugares seguros são o quartel-general e a Geofront, uma base subterrânea. O protagonista olha para o céu com uma expressão séria e avisa que o ataque está vindo. Uma luz muito brilhante surge no céu, se aproximando cada vez mais rápido do chão. Um pilar negro gigantesco está caindo do céu na direção deles em altíssima velocidade. Olhando para o horizonte, é possível ver vários outros objetos caindo por toda a cidade. Uma explosão de luz e destroços acontece quando um dos pilares atinge o chão, perto dos dois. O narrador explica que o assentamento da criança teve muito azar com aquele ataque aéreo. Diante de um pilar gigantesco, ele comenta que nem todo ataque lança algo tão massivo assim. Nisso, o protagonista revela que seu objetivo era recuperar o dispositivo de medição agora perdido, mas com os destroços espalhados pelo chão, a recuperação do equipamento está fora de questão. Com isso, o trabalho dele ali acabou, então ele avisa a menina que eles vão para o quartel-general. De repente, o rapaz percebe que ela ficou para trás e pergunta o que ela está fazendo parada ali. Sem responder, a garota apenas coloca uma máscara de gás para se proteger da poeira e fumaça. Ele então a chama para ir embora e a menina concorda silenciosamente, começando a seguir o herói. A cena mostra uma ponte completamente destruída, revelando o nível da devastação da cidade. Caminhando pelas ruas vazias, a sombra dos dois se projeta no asfalto rachado da estrada. Enquanto andam em silêncio, lágrimas começam a escorrer pelo rosto da pequena Kyung-gi. Ela continua andando de cabeça baixa, completamente desolada, com a perda de seu lar. Com a voz embargada, a garota chama o carteiro, que para e olha para trás, esperando ela falar. O jovem diz que os pilares negros são um desastre, mas existe uma única coisa boa nele. A menina levanta o rosto surpresa, e ele continua dizendo que é algo que só acontece depois. Ele explica que depois de um ataque o céu fica tão limpo que as estrelas brilham mais forte. Nisso ela olha para cima e se depara com um céu noturno incrivelmente estrelado e bonito. A garota comenta que então nem tudo é ruim, e o rapaz se vira para ela com uma dúvida. Ele fica surpreso com a atitude dela e pergunta se ela está tentando confortá-lo agora. Então o herói se levanta dizendo que odeia choro, pois é um desperdício de energia para viajar. A garota abre um sorriso e parece estar se sentindo bem melhor depois da conversa. Ela pergunta por que ele faz esse trabalho e o jovem diz que é para viver, mas ela insiste sobre sonhos. Ele então questiona qual a entrega tão importante dela e a menina diz que ele não contou sua história. O entregador a chama de chata, mas cede e diz que vai mostrar algo especial para ela. Nisso ele tira um pequeno chaveiro em formato de trem e a garota pergunta o que é aquilo. O rapaz explica que é um metrô, um dispositivo que transportava muitas pessoas antigamente. Ela acha que o objeto tem o tamanho perfeito para comer e ele avisa que é só uma miniatura. Com um sorriso sonhador, o protagonista pede para ela apenas imaginar como seria o real. Ele descreve um trem carregando centenas de pessoas por túneis subterrâneos em alta velocidade. O carteiro confessa que é uma relíquia da era antiga. A menina ri e diz que ele é bem mais inocente do que parece, deixando o herói irritado. Ele então muda de assunto e pergunta até quando ela vai esconder aquilo, deixando ela confusa. O jovem revela que sabe sobre o pente de balas e pergunta diretamente se ela escondeu um projétil. Ele fala que não vai pegar a munição dela, mas que precisa de um favor em troca disso. Nisso, ele a pressiona para falar a verdade e a garota confessa que comeu o projétil que faltava. Chocado, o rapaz pergunta se ela enlouqueceu e a menina se desculpa, dizendo que comeu a carne toda. Ele reclama que crianças comem qualquer coisa, mas que ela precisa corrigir alguns hábitos ruins. Então o protagonista a chama de criança e segura o braço dela para falar algo importante. Ele diz que da próxima vez que sente fome é só pedir, pois ele pode dividir sua comida. Surpresa com um gesto de bondade, ela olha para ele e chama pelo seu título de carteiro. De repente, ele agarra a garota e olha para cima com uma expressão séria enquanto ela o chama. O rapaz pede silêncio e diz para ela não se mover um músculo, deixando a menina bem confusa. Escondido atrás de uma parede, ele explica que o colapso do mundo não foi só pelos ataques aéreos. Nisso, dois monstros negros nascidos dos pilares aparecem e ele avisa que pode haver mais por perto. O jovem então diz que vai cuidar da situação o mais silenciosamente possível. Com passos cuidadosos, o protagonista se aproxima das criaturas sem fazer um único barulho. Uma das criaturas vira sua cabeça bruscamente, pois sentiu a presença dos dois ali perto. O carteiro fica surpreso, pois não esperava que o monstro fosse perceber sua aproximação. Inesperadamente, a pequena Kyung-gi aponta seu rifle e mira diretamente na criatura sombria.
Com um clarão ensurdecedor, a arma dispara um tiro que vai direto na direção do monstro. O herói fica completamente chocado ao ver a garotinha atirando com aquela arma enorme. O disparo atinge a criatura em cheio e o rapaz percebe que ela tinha munição o tempo todo. A menina continua segurando a arma pronta para o que via. E o protagonista abre um sorriso e a chama de idiota por ter escondido a verdade. Vendo a cena, as outras criaturas correm na direção deles para um ataque furioso e rápido. Com sua faca em mãos, o jovem se prepara para o combate e desvia do primeiro golpe do monstro. Ele se defende do ataque, mas percebe que ainda falta mais uma criatura para derrotar. Nesse momento, o último monstro fica cara a cara com a garota que está totalmente indefesa. A criatura levanta seu braço com garras afiadas, se preparando para atacar a pequena. Em um movimento ágil, o carteiro salta por cima do monstro para atacá-lo por cima. No último segundo, o protagonista fica em choque ao perceber que algo deu muito errado no combate. A criatura acerta a garota em cheio e a joga no chão com um golpe brutal e muito rápido. O impacto do ataque joga a menina para longe e ela cai com força no asfalto duro da rua, caída no chão e com as mãos feridas. O rapaz se desespera e grita o nome da criança ali. Ele a segura e reclama por ela não ter ficado parada, mas a menina diz que ele só tinha uma faca. O rapaz pergunta por que ela escondeu a munição e ela explica que o capitão a ensinou a sobreviver. Mesmo ferida, ela diz que ele é incrível por lutar com uma faca, mas ele manda ela não falar mais nada. De repente, os olhos do jovem começam a brilhar em um tom azul intenso e muito misterioso. Com uma expressão determinada, ele estende a mão sobre o ferimento da garota para tentar ajudar. A tela mostra que a chance de sobrevivência dela é de apenas 0,9% agora. O rapaz pensa que mesmo usando os remédios a chance é pequena e o tiro vai atrair inimigos. Frustrado, ele xinga em voz alta e se pergunta o que o número estúpido daqueles realmente importa. Com um olhar resignado, a pequena Kyung diz que já sabe que não tem mais jeito para ela. Ela diz que é impossível escapar da morte, mas pede um último favor para o seu novo amigo ali. Com as mãos trêmulas, a menina entrega uma carta manchada, dizendo que ele pode registrá-la. O carteiro fica surpreso quando a garota pergunta se ele pode aceitar a correspondência dela. Nisso, o envelope revela o remetente, que é a própria Kyung Park de uma província distante. O destinatário é em Seul, mas o jovem percebe que o verdadeiro destino não é aquele lugar. A garotinha implora para ele fazer a entrega, pois é algo pelo qual vale a pena arriscar a vida. Nesse momento, o rapaz olha para os prédios e percebe que outros grupos já chegaram atraídos pelo barulho. Olhando atentamente para o rapaz, a menina pergunta se ele ainda guarda aquele item especial que conseguiu trocar no último assentamento. Com o rosto sujo de sangue, a pequena sorri e pede para ele considerar aquele objeto como pagamento antecipado pela entrega da carta. Nisso, as criaturas sombrias se aproximam lentamente pelos arredores e o clima fica ainda mais pesado para os dois sobreviventes ali. Caída no chão, a criança chama o entregador uma última vez enquanto tenta reunir as forças que restam para realizar seu plano final. Nesse momento, 4 monstros negros observam a cena do alto, com olhos brilhantes e parecem estar famintos por carne humana. Segurando firme uma granada, a garota avisa que vai distrair os inimigos e pede para o protagonista prometer que cumprirá a missão de entrega. Erguendo o braço com muita dificuldade, ela se prepara para usar o artefato explosivo enquanto o rapaz observa tudo sem conseguir reagir. O silêncio toma conta do beco escuro e a pequena implora para o jovem partir dali o mais rápido possível para se salvar. Com um olhar muito sério, ela diz que está contando com o trabalho dele para levar aquela correspondência importante ao destino certo. Esboçando o último sorriso de gratidão, a menina agradece por tudo e se despede de seu único protetor naquele mundo cruel e destruído. O herói fica completamente paralisado ao ver a determinação nos olhos daquela criança que decidiu se sacrificar para salvar a vida dele. Lentamente, o pino do explosivo é puxado e o barulho metálico ecoa como um aviso sombrio de que o fim da linha chegou para ela. Vendo o brilho intenso, as bestas pulam em direção ao centro da luz, pensando que finalmente encontraram uma presa fácil para devorar. Um clarão ensurdecedor ilumina todas as ruínas da cidade quando a explosão acontece, eliminando tudo que estava por perto naquele momento. Restam apenas cinzas e algumas chamas espalhadas no local onde antes existia uma batalha desesperada pela sobrevivência dos dois amigos. De repente, um dos monstros sobrevive ao impacto e encara o protagonista com um único olho vermelho que brilha cheio de puro ódio. Sem demonstrar nenhuma piedade, o entregador esmaga a cabeça da criatura contra o asfalto usando uma força descomunal e muita raiva acumulada. Coletando uma esfera brilhante dos restos do inimigo, o rapaz comenta que finalmente encontrou um oponente que possuía um núcleo valioso. Parado sozinho entre os destroços, o jovem observa o horizonte desolado enquanto guarda a carta que agora se tornou sua maior prioridade. Olhando para a lua, o carteiro reflete que por um bom tempo o sono não virá de forma fácil depois de presenciar tudo o que aconteceu ali. A história nos leva por um novo complexo do governo, um lugar gigantesco e cheio de tecnologia. Vemos uma enorme estrutura preta no centro do pátio que parece ser o prédio principal da base.
Lá dentro, o protagonista surge de um elevador com uma expressão séria e o cabelo cobrindo os olhos. De repente, um homem sorridente aparece e o chama pelo nome, revelando que ele é o Jungkook. O superior, chamado Diretor Bai, nota o desânimo do jovem, mas brinca sobre ele ser o melhor do mês. Em seguida, ele o lembra de uma reunião especial que vai acontecer em breve e pede para ele ir. O rapaz diz que está muito cansado hoje, mas o diretor insiste para que ele participe da reunião. Sem muita escolha, o protagonista apenas concorda e segue para o local da apresentação. Já na sala de reuniões, o diretor começa a explicação para todos os carteiros que estão ali. Enquanto isso, o jovem herói observa tudo em silêncio com uma expressão bem pensativa. A imagem da pequena Kyung vem à sua mente e ele se lembra do rosto dela no meio da escuridão. Ele recorda da conversa dele sobre o significado dos gestos mudar entre os assentamentos e de como a garota se sacrificou usando a granada para que ele pudesse fugir com a carga. Com um aperto no peito, ele levanta a mão e diz que tem uma pergunta para o diretor. O superior autoriza a pergunta e uma colega questiona sobre o uso de veículos na missão. Ele explica que o peso da entrega será grande e que seria difícil carregar tudo a pé. O diretor diz que a informação ainda é interna, mas que vai revelar o plano para a equipe. Ele então aponta para o mapa e mostra a rota planejada para a nova missão de entrega. Com um sorriso, o superior revela que a missão será possível porque eles usaram o metrô. O protagonista fica em choque, pois seu maior sonho era justamente andar em um trem daquele. O diretor revela que o metrô está sendo reconstruído e o protagonista fica totalmente chocado. Com os olhos arregalados, o jovem mal consegue acreditar na notícia que acabou de ouvir ali. O superior explica que o objetivo final é transportar centenas de suprimentos militares pelo local. Ele continua dizendo que antes da reconstrução completa, um trabalho preliminar é necessário. Nisso, um homem de terno surge e avisa que apenas carteiros com ótimos históricos podem participar. O oficial de óculos revela que a missão é um processo de pré-seleção para um recrutamento. O protagonista então percebe que nunca viu aquele homem antes e se pergunta de qual departamento ele é. O diretor então pede para os interessados na missão se moverem para a sala ao lado agora. Com um sorriso no rosto, o jovem pensa que talvez seu sonho de ver o metrô se realize. Olhando por chaveiro, ele se empolga com a chance de finalmente ver um trem de perto. O rapaz aperta o punho e se anima ainda mais pensando na possibilidade de andar no metrô. De repente, o oficial de terno estende o braço e impede que o entregador saia da sala. Segurando o jovem pelo ombro, ele diz que o protagonista é uma exceção e não vai com os outros. Com um olhar sério, o homem o chama pelo nome completo, deixando o clima bem mais tenso. A porta da sala ao lado se fecha e o rapaz fica para trás sem entender nada da situação. O oficial explica que recebeu ordens para entregar a missão diretamente para o Jungkook. O herói fica desconfiado e sente que algo muito estranho está acontecendo naquele lugar. O homem então entrega uma prancheta e diz que o jovem ficará encarregado de uma área específica. A missão é em uma zona cooperativa com o governo e o rapaz acha a tarefa muito fácil. Ele então se lembra do diretor e percebe que seu chefe pode ter mexido uns pauzinhos por ele. O rapaz pensa que seu chefe colocou numa missão segura para protegê-lo e pergunta se já pode começar. Mas o oficial pega a prancheta de volta e diz que vai dar esse trabalho para outra pessoa, deixando o jovem confuso. O entregador questiona por que ele explicou tudo aquilo se não era para ele, e o homem diz que eram ordens. O oficial confirma que foi ordenado a convencê-lo, mas a decisão final sobre quem vai é dele. Irritado, o protagonista percebe que o homem de terno não vai lhe dar a missão e acha tudo uma palhaçada. O homem de óculos comenta que investigou o passado do carteiro e descobriu que sua ficha é bem limpa. Ele mostra o arquivo e diz que o problema é o histórico ser limpo demais, como se ele não existisse antes. Com isso, o oficial começa a especular que uma identidade tão bem escondida só pode significar duas coisas: ou o rapaz tem um grande poder, ou ele tem contatos muito fortes, e o homem odeia quem usa conexões. O jovem se irrita e pergunta se aquilo é uma acusação direta contra ele, mas o oficial nega. O homem diz que só está se apresentando e explicando que não gosta de gente que age pelas costas. Nisso, o oficial admite que o rapaz tem um histórico impressionante de missões resolvidas com facilidade. Seus óculos brilham e ele afirma que esse trabalho de reconstrução só pode ser feito pelos melhores. Com uma aura vermelha, o herói questiona se ele não confia em suas habilidades por causa das missões fáceis. O homem de terno confirma a suspeita e coloca a mão no bolso para pegar alguma coisa. Ele pega um rádio e finge ter uma ligação importante, dizendo que assume que o jovem entendeu a situação. O oficial então se afasta, falando que vai pagar a taxa máxima de entrega por uma carta especial. Pelo rádio, ele combina de entregar a correspondência diretamente para o carteiro no dia seguinte. Com um olhar furioso, o protagonista percebe a provocação e se prepara para desafiar o oficial. Ele bate a mão na mesa e pergunta se é impossível para ele fazer uma entrega expressa, provando seu valor. Na sala do diretor, ele explica que quer apenas fazer a entrega com confiança em seu chefe, o adverte sobre os perigos. O superior estranha o pedido e comenta que é a primeira vez que o jovem carteiro pede algo assim diretamente. Com um sorriso confiante, o rapaz diz que está tentando se aproximar e o diretor pede para ele não morrer.
Determinado, o herói pensa que vai mostrar suas habilidades para aquele oficial e ficar mais perto do metrô. De repente, a lembrança da pequena Kyung-gi e a falha em salvá-la vem à tona com muita força em sua mente. A imagem do rosto dela o assombra e ele se recorda das últimas palavras da garota antes do sacrifício. O protagonista então acorda em sua cama suando frio e parece que não teve uma boa noite de sono. Sentado na cama, ele reflete que, como esperado, aquela lembrança dolorosa ainda o incomodaria por um tempo. No dia seguinte, o entregador encontra o oficial de óculos e o cumprimenta de forma bem seca e direta. Ele aponta para a carta vermelha na mão do homem e pergunta se aquele é o item da entrega expressa. O homem de terno pede para ser deixado em paz, mas o jovem retruca dizendo que também está ocupado. Nisso, o rapaz revela que sua ocupação é entregar a carta dele, deixando o oficial de óculos chocado. O homem diz que checou o nome do entregador, mas o herói explica que é apenas um substituto de última hora. Então ele entrega um documento de autorização e provoca o oficial sobre seguir os procedimentos. Com um sorriso, ele pergunta se terminar a entrega antes do prazo de 2 dias, o tornaria habilidoso. O homem de óculos fica em silêncio segurando o papel sem saber exatamente o que responder para o carteiro. Ele então questiona qual é a verdadeira razão do rapaz para fazer tudo aquilo, e se é uma questão de orgulho. O protagonista simplesmente responde que não sabe o que ele quer dizer e que aquilo é apenas o seu trabalho. Sem paciência, o jovem estende a mão e pede para o oficial entregar a carta para ele começar a missão. Já se afastando do entregador, ouve o homem de terno chamar seu nome e para ouvir o que ele tenta dizer. O oficial diz que, se ele terminar a entrega em 2 dias e voltar ileso, reconhecerá, mas ele ajeita os óculos e desiste da ideia, pedindo apenas que eles se encontrem novamente vivos. O jovem então parte para a missão e o remetente da carta é o próprio oficial chamado Yonkan. Segurando o envelope, o protagonista acha o nome do remetente comum, mas se foca em outra coisa. Ele fica chocado ao ver que o papel de carta é todo decorado com coelhos e cenouras. Olhando para trás, o carteiro se pergunta se o homem de terno realmente escreveu aquilo. O rapaz acha a situação toda bizarra e mal consegue imaginar a cena acontecendo de verdade. Nisso ele coloca a carta fofa junto à correspondência da Kyung-gi e do núcleo, a lembrança do monstro que liderava a matilha volta, e ele recorda que a criatura tinha um núcleo. O herói se lembra que aquele item valioso só foi obtido por causa do sacrifício da garota. Segurando a esfera brilhante, ele fica pensativo sobre o que fazer com aquele objeto. Com isso, o jovem decide que precisa parar em um lugar antes de seguir com a entrega. O narrador explica que o céu guardava uma fúria silenciosa que caiu sobre o mundo. Dos pilares negros que atingiram a terra, a escuridão surgiu e se espalhou por toda parte. Os demônios se espalharam como chamas, e em meio ao desespero, o céu deu um último presente. Esse presente foi o núcleo, que pode ser tanto uma faísca de salvação ou uma nova maldição. O protagonista reflete que não tem a menor ideia do que aquele item realmente significa. Ele então entra no local e pensa que finalmente conseguiu um núcleo raro nas mãos. Mas o problema é que ele não consegue ver o valor dos núcleos e se pergunta se ele é inútil. De repente, uma senhora diz que obviamente é um núcleo ruim e pergunta por que ele quer avaliá-lo. O entregador diz que trouxe o item apenas por precaução. Mas o velho questiona onde um simples carteiro conseguiria algo tão valioso assim. Nisso, o herói afirma que vai pagar a taxa de avaliação corretamente e pede para o senhor examinar a esfera de uma vez por todas. Irritado, o avaliador compara o objeto a algo de péssima qualidade e manda o rapaz ir embora sem nem mesmo olhar para a peça. Nesse momento, o jovem reflete que lida com esse profissional há anos, porém o homem parece não reconhecer mais sua presença ali. Lamentavelmente, o narrador explica que aos 70 anos, a demência atingiu o idoso e apagou suas memórias de longa data. Com um olhar profundo, o protagonista decide usar uma tática antiga e começa a falar sobre a suposta filha do avaliador. Subitamente, o interesse do velho desperta e ele pergunta com preocupação se aconteceu algum problema com sua querida garota. Então o rapaz mente dizendo que entregou uma correspondência para a moça e pergunta se o senhor já se esqueceu desse favor importante. Exibindo um sorriso gentil, o entregador inventa que a entrega foi um sucesso e que a filha mandou um agradecimento especial para ele. Comovido com a notícia, o idoso resmunga sobre ser algo bobo, mas sua expressão revela que ele ficou muito tocado com a mensagem. Por conta da emoção, o homem decide que a avaliação de hoje será gratuita e estende a mão para pegar o núcleo misterioso sobre a mesa. Mesmo com a oferta, o herói oferece algumas munições como pagamento, pois se sentiria culpado ao aceitar um serviço de graça. Enquanto observa o senhor, o jovem confessa para si mesmo que na verdade nunca chegou a conhecer a tal filha do seu contato. Na realidade, o idoso nem tem uma herdeira, mas por causa da doença, ele passou a inventar histórias sobre uma família que não existe. Enganando o avaliador com essa mentira, o carteiro consegue seus serviços e acredita que essa situação acaba sendo boa para os dois. Após analisar o objeto, o especialista volta com um veredito ruim e diz que aquela peça é o lixo de maior pureza que ele já viu. Com um olhar sério, o veterano avisa para o rapaz nem sonhar em usar o item, já que a taxa de falha chega aos 99%.
Observando o brilho da esfera, o protagonista pensa que núcleos são perigosos e precisam ser manipulados com cuidado extremo. O narrador explica que se alguém conseguir superar as chances de erro, o objeto finalmente revela sua forma verdadeira e poderosa. Existem vários tipos dessas fontes de energia que servem para substituir a eletricidade ou conectar as comunicações desse mundo. O narrador explica que o tipo mais valioso é o núcleo de habilidade que concede poderes especiais, mas a maioria tem uma taxa de falha de 95%. E o rapaz se frustra com a má sorte. Quando ele está de saída, uma voz misteriosa o chama e ele para no meio do caminho sem se virar. O rapaz resmunga para si mesmo que não queria encontrar aquela pessoa de jeito nenhum ali. Nisso, uma mulher o questiona se ele usou de novo a história da filha, que não existe, para enganar o idoso. Ela se apresenta como Doutora Mayong e com um cigarro na mão, pede para ele parar de incomodar o paciente dela. O entregador se defende dizendo que pagou pela avaliação e não pega nada de graça, deixando a médica confusa. A doutora rebate dizendo que a questão é sobre humanidade e ainda o acusa de ser um aproveitador. Mas o jovem a lembra que ela vive pedindo favores de graça e ele concorda que a situação é parecida. Ele se recorda que para pegar a missão do oficial chato pediu ajuda com os documentos para o diretor Bai, porém o serviço já tinha sido designado para outro carteiro, então ele precisou de um plano B. Nisso, ele forjou um atestado de dor de estômago para o colega e acabou pegando a missão para si mesmo. A médica reclama que ele apenas enviou um bilhete e pede para ele visitar a clínica pessoalmente alguma vez. O rapaz pensa que é exatamente por isso que ele evita encontros cara a cara, pois ela é muito insistente. Ela então diz que ele agora lhe deve um favor e o protagonista concorda com a cabeça, sem muita vontade. Com um olhar penetrante e os olhos vermelhos brilhando, ela parece estar bem satisfeita com o acordo. Então a doutora exige que a partir de agora ele a trate de acordo com o status dela e não como uma igual. Ela diz que não sabe como ele era como caçador, mas que agora ele é apenas um simples entregador. A cena corta por uma luz de alerta vermelha, piscando intensamente em um corredor escuro e sombrio. Nesse mundo, existem aqueles que sobreviveram usando núcleos com baixas taxas de sucesso, quebrando as probabilidades. Os usuários de núcleo fazem parte de um grupo de elite chamado Caçadores, que realiza missões secretas. Com seus olhos brilhando, o protagonista revela que também é um dos sobreviventes que usou um núcleo. A cena corta para uma visão aérea do quartel-general, uma base gigantesca e bem tecnológica. Um aviso sonoro deseja o retorno seguro do carteiro e informa que o prazo da missão é de 48 horas. A falha em votar nesse tempo resultará em morte presumida e seus bens serão confiscados pelo Estado. Então o rapaz pisa em um sensor no chão para finalmente começar sua perigosa jornada de entrega. Ele pensa que está um pouco atrasado, pois a doutora Mayong o segurou mais do que o esperado. Com uma expressão determinada, o jovem diz para si mesmo que é melhor se apressar e seguir em frente. A entrega expressa o leva para uma cidade completamente destruída, com prédios em ruínas por toda parte. De repente, um pequeno cervo aparece e o narrador informa que o destino é Inchonamdungue. Aquela é uma área com disputas de poder muito intensas, onde os donos dos assentamentos, dentre todos os lugares, o assentamento Treproé é famoso por ter cortado todo o contato com o mundo exterior, e a condição é entregar em mãos, mas ele planeja terminar 2 dias antes para provar seu valor. Desse jeito, aquele oficial irritante terá que reconhecer suas habilidades sem poder reclamar de nada. Sentado em um telhado, ele se lembra que costumava haver um assentamento seguro por perto dali. Mas ao ver uma cratera gigante, ele percebe que o local foi atingido por um pilar negro e destruído. Com isso, o herói entende que conseguir ajuda é impossível e cogita pegar uma rota diferente. De repente, ele ouve uma voz gritando que algo é muito caro e se vira para olhar a confusão. Ao longe, 2 pessoas discutem e uma delas manda a outra pagar um tal de Kim e ir embora sozinha. Outros 2 entregadores observam a cena e um deles, com o rosto machucado, pergunta se eles estão brigando. Escondido, o protagonista observa a cena e pensa que já viu aqueles rostos no departamento dele antes. Nisso, ele acha que é o momento perfeito e decide se aproximar para pedir algumas informações. Mas o rapaz ouve um dos homens perguntando se finalmente chegou a hora de um tal de Kim morrer com uma granada na mão. O outro carteiro pede calma e diz para eles ouvirem o que o grupo quer dizer. De repente, um grupo de pessoas encapuzadas e misteriosas aparece no meio da estrada. De repente, o herói se aproxima e o homem de capuz comenta que enquanto uma pessoa sai, outra chega no lugar. O homem pergunta para onde ele vai e o jovem percebe que eles estavam tentando fazer um acordo ali. Então o encapuzado oferece um serviço de guia por uma pequena taxa e pergunta se ele quer o acordo. O rapaz fica em silêncio por um momento e parece estar considerando a proposta do desconhecido. Vendo a desconfiança, o homem de capuz abre um sorriso estranho e pede para ele não se preocupar. Ele então garante que eles são pessoas pacíficas e que não há nada para temer naquele lugar. O jovem apenas arregala os olhos, pois sabe que aquilo é um sinal claro de muito perigo vindo aí
Ele se lembra que fora do quartel-general, a única regra que importa de verdade é a sobrevivência. E a lei de ferro que ele precisa seguir é que quem fala sobre paz está sempre mentindo para todos. Então o herói se vira para ir embora e pensa que apenas perdeu seu tempo com aquela conversa fiada. Ele reflete que ao invés de aceitar a orientação deles, seria muito melhor fazer outra coisa. De repente, um dos carteiros mais velhos agarra seu braço e elogia os músculos do jovem rapaz. Com um sorriso, o idoso diz que ele passou no teste e o convida para segui-lo em sua jornada. Ele já vai andando e pergunta para onde o jovem está indo e por que não está seguindo agora. O herói responde que vai para o mesmo lugar e o velho fica chocado perguntando como ele sabe o destino. O idoso grita que está indo para Buchon, mas o protagonista revela que seu destino é outro lugar. Nisso, o velhote muda de ideia e diz que também vai para Incheon, deixando o rapaz bem confuso. Enquanto caminham, o jovem herói continua observando seu novo companheiro com um olhar desconfiado. Ele então pergunta por que aqueles caras encapuzados queriam guiar eles para uma armadilha. O carteiro mais velho explica que eles são de um assentamento próximo, mas que tudo era uma mentira. O rapaz concorda, mas se pergunta como o idoso descobriu a farsa e o questiona sobre isso. Com um sorriso, o velhote grita que usou fisionomia para ler os rostos e o jovem acha isso outra mentira. O herói diz que o senhor pode seguir seu caminho, mas ele insiste em ir para Incheon junto com ele. Então o entregador reclama pois nunca pediu para aquele estranho o acompanhar na missão. O velhote comemora ignorando a reclamação e o jovem pensa que ele é estranho de um jeito diferente. Ele pergunta o nome do rapaz e ao ouvir o Jungkook se empolga dizendo que eles são quase irmãos. O idoso continua falando sobre o clã deles e o herói pede silêncio corrigindo o destino de novo. Mas na verdade, o protagonista está deixando o senhor segui-lo por uma razão bem específica. Então o companheiro pergunta para onde ele está indo e o jovem responde que é para o assentamento Treplaô. O velhote diz que lá não aceitam entregas e o rapaz responde que é seu trabalho e precisa tentar. Ele percebe que seu novo parceiro está pisando exatamente nos mesmos lugares. O jovem recorda que o idoso recusou a ajuda dos guias e decidiu ir sozinho pela área perigosa. Ele se pergunta se o velhote o salvou dos bandidos ou se precisava de companhia para sobreviver. Com o sol se pondo, o idoso sugere que eles descansem por 2 horas em um prédio abandonado. Assim que se deita, o velhote apaga e o protagonista o observa sem saber se ele está dormindo ou fingindo. Ele nota que a mão do velhote fica o tempo todo na bolsa e desconfia que ele esconde uma arma ali. Então o herói decide que vai dormir por 30 minutos e depois ficará de vigia pelo resto da noite. Com isso, o jovem se senta encostado na parede e fecha os olhos para descansar um pouco no abrigo. De repente, seu olho se abre bruscamente, pois ele sentiu uma presença estranha se aproximando. Num piscar de olhos, o entregador saca sua arma pronto para o que der e vier naquele lugar. Nesse momento, o idoso também aponta uma pistola para ele e os dois ficam cara a cara no escuro. Com um sorriso, o velhote elogia os bons instintos do rapaz e parece estar bem impressionado. O jovem retruca que quem tem ouvidos ruins já estaria morto há muito tempo naquele mundo.